departamento natural, né? Que é professor, secretaria e comunicação também. Isso pode funcionar muito bem, né? Claro, lógico. Até porque é obrigação da escola, né? Se é uma situação que o pai deve ser comunicado, a mãe deve ser comunicada, é obrigação da escola imediatamente entrar em contato. E aí você pode usar qualquer telefone, né? Da diretoria, do professor. Né? A questão aí toda é o celular na sala de aula, durante o aprendizado. É só isso, mais nada. Né? Mais nada, só isso. 5 horas marcou o quinto sinal. Zaidan, Manuel, um abraço pra vocês. Até amanhã. Até amanhã. Abraço, Ronald, Maria Eugênia. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Esporte em Debate e o Fala Galera de hoje. Torcedor pontepretano, na sua opinião, qual jogador foi o destaque na vitória de ontem diante do Água Santa? Opine 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes. E como você avalia a derrota para o Palmeiras? Você que é bugrino, já era esperado um resultado negativo ou isso afeta a sequência do Bugre na competição? Queremos ouvi-lo. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp para você mandar mensagem de áudio curto e mensagem de texto curto também. Assim dá tempo, né, de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Alberto Valentim comenta sobre lesão de Elvis e desgastes de jogadores pela sequência de jogos. Alberto Valentim cita união entre jogadores e pensamento no coletivo. Alberto Valentim elogia a presença da torcida e diz que conta com eles durante a temporada. Jogando fora de casa, Ponte Preta vence o Água Santa por 1-0 e conquista a segunda vitória no Paulistão Sicredi. Gol da Macaca foi marcado por Danilo Barcelos de pênalti sofrido por Vitor Andrade após boa tabela com Arthur. Com o triunfo, o time de Alberto Valentim reencontra a vitória após 4 partidas e chega aos 9 pontos somados. Mesmo com o resultado positivo,
a Macaca segue fora da zona de classificação no grupo D, já que Palmeiras e São Bernardo também venceram no final de semana. Com o final da sexta rodada, a equipe do ABC segue na liderança com 15 pontos, seguida pelo Palmeiras com 11. Substituído ainda na primeira etapa, Elvis sentiu a coxa e será reavaliado durante a semana pelo departamento médico. A expectativa é que o camisa 10 não fique à disposição de Alberto Valentim para a partida de quarta-feira contra o Noroeste em Bauru. Além dele, Simon e Arthur também sentiram desgastes físicos e serão reavaliados entre hoje e amanhã. Com apenas 3 gols sofridos em 6 partidas, Ponte Preta tem a melhor defesa do estadual até aqui. Vale destacar vale destaque para o goleiro Diogo Silva, que vem constantemente fazendo grandes defesas e se tornou um dos principais responsáveis pelo sólido sistema defensivo da Macaca nesse Paulistão. Na última sexta-feira, Castro acertou sua saída da Ponte Preta com destino à Bolívia. O zagueiro de 29 anos foi liberado pela diretoria alvinegra para acertar com o The Strongest, que disputará a Libertadores em 2025. Com a saída do jogador, a comissão técnica inscreveu Sérgio Rafael, que já entrou em campo ontem diante do Água Santa. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Elvis e Simon serão avaliados pelo DM e ligam o alerta de Valentim. Pautas do Guarani. Maurício Souza cita erros de defesa do Guarani e como isso foi prejudicial no decorrer da partida. Maurício Souza reclama de erro da arbitragem por pênalti não marcado para o Guarani. Maurício Souza diz que Titi foi muito mal na partida e que conversou com o zagueiro. Após polêmica de venda de mando, o Guarani é derrotado por 4-1 para o Palmeiras no Brinco de Ouro. Bugre foi totalmente dominado pela equipe da capital, que abriu o placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo com Richard Rios, ex-Bugre, e viu Maurício fazer 2-0 ainda aos 12 minutos. Na segunda etapa, Estevão marcou 2 vezes, enquanto Deni Júnior descontou para o Bugre. Em acordo com a empresa eFoot, que havia comprado o mando de jogo contra o Palmeiras, a diretoria do Guarani irá repassar os valores da bilheteria da partida de ontem, evitando um processo e multa ao Bugre. Presidente Rômulo Amaro disse em entrevista à revista Trivela que, após conversas com os sócios da empresa, ficou acordado que a eFoot ficaria com a renda da partida, evitando ação judicial e prejuízos futuros ao Guarani. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Diretoria abre mão da bilheteria contra o Palmeiras. Saiba mais. E tem as notícias do dia. Pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. A CBF irá sortear na próxima sexta-feira, dia 7, os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil dessa temporada. O evento reunirá 80 clubes e vai definir os 40 confrontos desta fase inicial da competição e os mandantes das partidas da segunda fase. Nesta fase inicial da Copa do Brasil, os duelos serão disputados em jogo único, com mando do time em posicionamento inferior no ranking. Além disso,
os clubes visitantes não possuem mais a vantagem em caso de empate no tempo regulamentar. Terminando empatado, o jogo será decidido em pênaltis. Pauta 2. Corinthians é condenado pela FIFA a pagar mais de 55 milhões por Garro e Félix Torres. Mas o clube recorre às ações que foram movidas pelo Tajeres da Argentina e Santos Laguna do México. No total, as condenações somam mais de 9,4 milhões de dólares. As decisões da FIFA de setembro e outubro do ano passado, respectivamente, porém, só foram nesta segunda-feira. Nesse período, o Corinthians ingressou com recurso na Corte Arbitral do Esporte CAS, a última instância para casos desse tipo. Pauta 3. Torcidas organizadas de Santa Cruz e Esporte protagonizaram no último sábado cenas de selvageria antes do clássico das multidões no Arruda. As ruas de Recife se tornaram um cenário de guerra, com registros de espancamentos, bombas, correria e depredação, feito por internautas que publicaram as imagens nas redes sociais. Hoje, pela manhã, a Polícia Civil divulgou mais informações sobre os envolvidos no ato. Entre as 13 pessoas autuadas em flagrante estão o presidente da torcida Jovem do Esporte e uma outra pessoa que foi presa pelo ataque ao ônibus do Fortaleza em fevereiro do ano passado. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Posso fazer um pedido? Faça. Você pode me anunciar de novo, porque esse gongo aí não é o gongo que me pertence. 17h12 na Bandeirantes. A opinião de Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Outro, boa tarde pra você também. Muito obrigado, Pedro Piscinato, que está na sonoplastia hoje do programa. Vamos às pautas do dia nesta segunda-feira de temperatura amena em Campinas. Vamos lá, abertura do programa, a colocação é a seguinte: torcedor pontepretano, na sua opinião, qual jogador foi o destaque na vitória de ontem? Olha, eu gostei de 3 jogadores. Diogo Silva, goleiro. Gostei do Danilo Barcelos. Quem mais eu gostei? Esses dois. Eu acho que os dois que mais se destacaram na vitória da Ponte contra o Água Santa. Como você avalia a derrota para o Palmeiras? Perder, normal. Só que da maneira que perdeu, assustou um pouco. Já era esperado um resultado negativo. Agora, do jeito que foi, se vai afetar, a gente precisa esperar, Batista. Pouco a gente conhece esse grupo de jogadores do Guarani. Agora, isso também faz parte do amadurecimento de uma equipe de futebol. Você tem que ter a resiliência de tomar pancada, cacetada, administrar a vitória e seguir em frente. O campeonato do Guarani não é contra o Palmeiras. Da maneira que perdeu, chama atenção negativamente. Vamos ver a sequência aí, como é que vai ser. Ganha do Água Santa no meio de semana, Batista, resolve todos os problemas. Sabe por quê? Porque aí o time chega a 10 pontos no campeonato. Praticamente a 2 pontos aí do primeiro objetivo, que é se manter na Série A1 do Campeonato Paulista. 17h14, a temperatura amena, que disse o CH, 24 graus em Campinas neste momento. Está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio, Pedro Piscinato. Ele que responde pelo áudio que vai para o FM 85,7.
e também para todas as plataformas digitais. E no Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lucas Pessoa. A coordenação é de Gil Kleber. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura, acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados, amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, vamos lembrar aqui de uma época romântica e nostálgica. 1952, teve um fato aqui em Campinas, foi a reabertura do tradicional restaurante Marreco, com suas novas instalações. O restaurante Marreco ficava do Largo do Teatro, atrás ali da Catedral, e reunia políticos e decisões de Campinas foram resolvidas e tomadas no restaurante Marreco, que também reunia torcedores e dirigentes de Ponte Guarani, mas num ambiente de paz e de extrema cordialidade. 1952, Derby no Majestoso,
A Ponte com Ciás, Cadeirense, Salvador e Manuelito. Raul Dias, Rodrigues e Lanzoninho, depois Isabelino. Ats, Lauro, Bruninho e Sabará. E o Guarani com Paulo, goleiro Paulo que chegou à seleção brasileira. Saltori, Palante e Godê. Clóvis, Gamba e Dido. Augusto, Romeu, Piolim e Hélio. Depois China. 30 segundos de jogo, gol da Ponte, Ats Monteiro. Depois, durante o primeiro tempo, goleiro Ciasca faz grandes defesas salvando a macaca. Final do primeiro tempo, segundo gol da Ponte, quem marca? Ats Monteiro. Começa o segundo tempo, China acerta a trave de Ciasca, quase gol do Guarani. 9 minutos, terceiro gol da Ponte, gol de Ats Monteiro. A 23 minutos, Ats Monteiro chuta, bate na zaga e sobra para Sabará fazer 4-0. Recém-saído do juvenil, Ats Monteiro foi aclamado pela imprensa de Campinas como uma das maiores revelações da Ponte. Atacante completo, altamente técnico, estilo refinado de Heleno de Freitas e de Pagão, marcou com letras de ouro o futebol de Campinas. Não foi apenas um jogador de futebol, foi também um extraordinário atleta de basquete. Ats Monteiro chegou em 1951 a sagrar-se campeão do interior pela Ponte sob o comando do lendário Renato Rigueto. A Ponte, na década de 50, teve um time brilhante de basquete. E os saudosos se lembram, lá no gol da FEPAS, antigamente tinha uma quadra de basquete. Foi ali que a Ponte brilhou também no mundo do basquete. Renato Rigueto, que chegou a ser árbitro de basquete e apitou até uma final olímpica. Aliás, o Ats Monteiro, olha, na vida da Ponte, é um caso raro, como jogador de basquete e como um grande atacante. Da Ponte foi para a Portuguesa, da Portuguesa para o Fluminense, mas teve uma vida curta no mundo da bola. Olha, esses detalhes foram publicados em 9 de julho de 2023 pelo doutor Jorge Alves de Lima, lá da Academia Campinense de Letras. Entre tantas obras que publicou, o doutor Jorge Alves de Lima também escreveu sobre a vida de Carlos Gomes. Detalhes: 1952, o derby de Ats Monteiro marcou 3 gols. Ponte 4, Guarani 0. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h23 em Campinas. Você pode mandar para cá a sua participação com os temas do dia ou então qualquer outro tema que você queira colocar aqui na mesa de debates. Agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação
nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. 17h24, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, tudo bem que foi o Palmeiras, certo? O Guarani perdeu pro Palmeiras. Agora a torcida aplaudiu que o Guarani perdeu de 4-1 pro Palmeiras. A torcida aplaudiu, Batista, Campinas era a capital do futebol. Quando os times grandes vinham jogar em Campinas, eles tremiam. Esses que estão aplaudindo aí, então não conhecem o Guarani. Se conhecesse o Guarani, não ia aplaudir a derrota pro Palmeiras de 4-1. Esses times vinham em Campinas aqui com medo de perder, Batista. Agora o torcedor tá achando bom, perdeu de 4 pro Palmeiras. Tá louco, Batista. Esses caras aí não é bugrino, não conhece o Guarani, não. Se conhecesse o Guarani, não ia falar isso, não ia aplaudir, não. Tem que entender a realidade do momento, né? O Guarani realmente era temível. Times grandes que vinham a Campinas vinham com medo de enfrentar o Guarani. Mas o tempo passou. O que nós vivemos hoje é uma outra realidade. E quem toma 2 gols no primeiro tempo, com 12 minutos de jogo, já está 2-0. Qual é o pensamento? Hoje é o dia que vai tomar 8, 9. O caminho já estava aberto para que o vexame fosse total e absoluto. Um placar histórico. E aí, como não tomou de 8 e nem de 9, tomou de 4, é por isso que o torcedor aplaudiu. E ainda conseguiu fazer um, que é importante, que o saldo é fundamental. Lá na frente, esse gol do Deni Júnior pode fazer uma diferença, porque pode ir para uma classificação ou pela permanência, o saldo de gols pode fazer com que o Guarani seja beneficiado. Teve um campeonato aqui, não estou recordando o ano, acho que 2017, que o Guarani escapou do rebaixamento exatamente no saldo de gols. Saldo de gols. Foi aí que o Guarani permaneceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, hoje, a prateleira do Guarani é muito inferior à do Palmeiras. Palmeiras está anos-luz acima do Guarani. Então, em outras épocas, né, que o Palmeiras vinha aqui, era chicoteado pela equipe do Guarani. Essa época não existe mais. O Guarani ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do Palmeiras, no mesmo estádio Brinco de Ouro, com o gol de Careca. E o Careca está jogando hoje. Existe algum Careca no time do Guarani? Tem algum Zenon jogando no Guarani? Zé Carlos? Tem algum Zé Carlos? Tem algum Renato? Então a realidade é muito difícil, né? É a história do peixe que quer viver fora d'água. Ele quer. Ele tem a possibilidade de querer. Mas ele pode viver fora d'água? Não vai, ué. Ele nasceu para viver dentro da água, ele vai morrer. Então o Guarani, acho até, né, daqui a pouco a gente vai debater o Guarani, que cometeu um erro absurdo. Jogar contra a equipe do Palmeiras, tentar jogar de igual para igual. É o mesmo que você fazer igual fez o Maguila, uma vez que foi... teve uma luta contra o Evander Holyfield. O cara era um tanque de guerra. Cada músculo dele tremia. E aí o Maguila conseguiu acertar um jab nele, deu um soco no queixo dele e ele deu uma bambeada. Aí o Maguila falou, hoje é o dia, eu vou pra cima porque agora eu arregaço, eu arrebento com ele. Aí foi pra cima, tomou uma pancada violenta, caiu
e ficou tendo espasmos, deitado lá no ringue com o olho virando. Ou seja, não tinha condições de ir contra um tanque que era o Evander Holyfield. Então aconteceu isso aí com o Guarani, mas daqui a pouco nós vamos debater com a opinião dos comentaristas. Agora mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde amigos da Band. Tudo Band aí, Batista? Olha, eu saí querendo de São Paulo aqui, cinema em São Paulo, né, Bugrinho? Eu tava querendo sair de São Paulo ontem para ir para Campinas assistir o jogo do Guarani, né? Já tava marcando tudo, me programando, mas eu falei, vai estar uma piababa, meu, esse jogo tá muito estranho, aí não sei não, né? Aí quando começou a ver as coisas aí um dia antes dos bastidores, talvez o menino lá que veio da Ponte não ia jogar esse jogo, né? O Matheus Regis, né? Também parece que o Lucão não estava definido, que ele ia começar com o Titi, já tinha começado aquela coisa do Morumbi lá que aconteceu com o Titi, então foi lamentável, né? Então eu nem quis ir, né? Aí não deu outra, eu fiquei assistindo aqui em São Paulo, ouvindo vocês o tempo aí, depois eu vi a outra rádio também, que eu ouço as duas aqui, aí eu fiquei assistindo o jogo e avaliei, né? Realmente, o Guarani ontem, a culpa é do seu Maurício Souza, tá? É o técnico, ele que colocou o Titi, não quis colocar o Lucão. O Matheus Regis ficou de novo no departamento médico, não sei o que aconteceu com ele aí de repente, né? E saiu com o time errado, né? Não dá. Matheus Sorará não dá pra jogar no Guarani. Nem o Bilu. É lamentável, né? Então foi uma piada de mau gosto, foi uma vergonha. Passamos vergonha em Campinas ontem, como há muito tempo eu não via, né? Então é lamentável. Esse é o Guarani atual dessa gestão e essa diretoria. Agora, por favor, confirma uma informação que está saindo aos poucos aí, que parece que o Matheus Bueno não foi emprestado, ele foi vendido, tá bom? Então, vamos acompanhar aí as notícias aí, eu estou acompanhando vocês aqui em São Paulo. Um abraço a todos, time São Paulo envergonhado, esse não é o Guarani que a gente conhece. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. O ouvinte está falando do Matheus Bueno. Nós demos essa informação aqui, né, de que ele foi vendido e não emprestado. E o ouvinte está querendo aí a confirmação. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e de toda a nossa imensa região. Acesse para saber mais aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional, hein? É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17h33. Informações da Ponte Preta. Chegando no pedaço, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca venceu a equipe do Água Santa no último domingo no estádio distrital do Inamar, lá em Diadema. Vitória importantíssima, gol marcado pelo Danilo Barcelos em cobrança de pênalti. A Ponte chega à segunda vitória no campeonato, as duas fora de casa, né? Na estreia bateu o Novo Horizontino lá no Jorjão também pelo placar de 1-0. 9 pontos ganhos, tá difícil a situação em termos de classificação, porque São Bernardo e Palmeiras já deram uma distanciada, mas o primeiro objetivo, que é fugir do rebaixamento, está quase alcançado. A Ponte Preta garantindo praticamente a sua permanência na Série 1 do Campeonato Paulista para 2026.
Ontem o técnico Alberto Valentim mais uma vez mexeu no time. Elvis começou como titular, uma formação defensiva também diferente. Vicente Concha, pela primeira vez, o zagueiro chileno também como titular. As mudanças deram resultados. A notícia ruim ficou exatamente para a contusão do Elvis, né? Uma lesão muscular ainda no primeiro tempo. O Elvis deixou o jogo e é dúvida agora para as próximas partidas. O técnico Alberto Valentim falou sobre a lesão do Elvis e o desgaste dos jogadores pela sequência de jogos nesse Campeonato Paulista. Nós vamos avaliar com calma, né? O departamento médico vai passar por exames, um calor assim, principalmente que nem é a minha área. Eu não conversei com o doutor depois, para a gente saber qual vai ser a gravidade. O Arthur pediu para sair no intervalo. A gente está numa sequência do Campeonato Paulista que, infelizmente, estou falando disso na Vitória até, tá? É uma sequência com pouco tempo de preparação, uma sequência de jogos a cada 3 dias. Humanamente, é impossível. Você vai, e não estou falando da Ponte, não, estou falando de todos os times. É uma carga muito excessiva para os atletas. Mais uma vez, tenho que tirar jogadores. Primeiro tempo o Elvis e depois o Arthur. Então a gente vem numa sequência muito forte. E números nossos, físicos, muito altos dentro da nossa lado físico, nossa fisiologia. Ou seja, fica muito forte para os jogadores essa parte. Vamos torcer para que o Elvis não seja nada grave. O Elvis já está sendo melhor avaliado, né? E dificilmente vai ter condições de jogo para a quarta-feira, quando pega o Noroeste em Bauru. Não somente o Elvis, né? O Simon e o Arthur também sentiram desgastes físicos, vão ser melhor avaliados entre hoje e amanhã para saber se terão condições de jogo contra o Noroeste. O técnico Alberto Valentim citou também na entrevista coletiva a união entre os jogadores para esse momento bom do time após essa vitória e o pensamento também em todo o coletivo. Não tem individualidade, segundo o técnico Alberto Valentim, não. O que importa é exatamente o coletivo Ponte Pretano. Uma coisa muito importante nos bastidores nossos é que a nossa fala, que é a teoria, está sendo tudo transferida para os jogos na prática. Não tem vaidade, não tem ego acima do escudo da Ponte, não tem o eu, está só se pensando no nós, palavras deles e depois comportamento deles, sabe? É um grupo forte, é um grupo que tem... o Campeonato Paulista é muito difícil, é um grupo que sabe que vão ser nas dificuldades, o campeonato vai ser de muita dificuldade, mas nós estamos muito unidos. Então isso aí é um reflexo, um retrato daquilo que tem sido o nosso dia a dia. Desde o dia 26, que a gente tem falado isso, tem fortalecido isso. Além de todos os aspectos já apresentados, né, Batista? A vitória importante do time, os 9 pontos conquistados, a Ponte tem uma marca importante também, tem a melhor defesa do Campeonato Paulista até aqui. Foram apenas 3 gols sofridos em 6 partidas, né? Tomou gol contra a equipe do Santos, aquele empate no estádio Moisés Lucarelli. Acabou também sofrendo o gol do Corinthians, né? Na vitória do Timão com o gol do Thales Magro e aquele gol no empate contra a Inter de Limeira, gol marcado pelo Albano. O goleiro Diogo Silva tem sido destaque do time, tem sido eleito craque do jogo em diversas oportunidades, com grandes defesas. É um dos pontos fortes aí do sistema defensivo Ponte Pretano, mas que envolve todo o time, esta boa marca de apenas 3 gols sofridos no campeonato. E outro ponto importante citado pelo técnico Alberto Valentim é a presença da torcida, né? A Ponte ainda não ganhou jogando dentro de casa, mas fora de casa tem sempre torcedores ponte-pretanos dando ali o apoio, incentivando o time. E o Alberto conta com eles durante a sequência da temporada. Cara, eu tô... É uma força que a gente ganha dentro. Eu falo para vocês, nós, a comissão técnica, os jogadores que não começaram e depois que saíram, a gente escuta o torcedor o tempo todo motivando, estando perto dos jogadores. Isso é muito importante. Isso é a cara da Ponte Preta. Eu só conheci de longe, né? E estou vendo de perto agora. Muito obrigado ao torcedor Ponte Pretano, que está muito junto com a gente. Palavras do técnico Alberto Valentim para fechar as informações da Ponte, né? Falei há pouco sobre o bom retrospecto defensivo. Ponte que não tem mais o zagueiro Castro. 29 anos, o zagueiro foi para Bolívia, vai jogar no The Strongest. Aliás, time que vai disputar aí a Libertadores neste ano.
Com a saída do Castro, a diretoria inscreveu Sérgio Rafael. Inclusive já entrou em campo diante do Água Santa. Sérgio Rafael, que não estava tendo oportunidades, agora já tem chance também de defender a Ponte Preta no Campeonato Paulista. A outra competição que a Ponte vai disputar nesse primeiro semestre, competição nacional, é a Copa do Brasil. Na sexta-feira, a CBF realiza o confronto, o sorteio dos confrontos da primeira fase da competição nacional. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Bem, são 17 horas e 39 minutos em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Batista, alô, Oi. Batista, alô, Batista, alô, agora sim. Um abraço pra você, dedo esperto, dedo atômico. Estaremos firmes e fortes aqui hoje até às 19h30, né, Batista? Exatamente, até 19h30. Então vamos abrir o Fala Galera aqui para não perder muito tempo, porque o tempo, como diria o histórico e folclórico Renato Silva, o tempo ruge. O tempo é curto, o tempo ruge. E outra vez, numa outra oportunidade, quando ele foi também dar uma incrementada, né? Ele falou, jogo no finalzinho. Quem sabe a Ponte ainda marca mais um aqui. E ele foi dar uma incrementada para falar estertores. Ele falou, quem sabe a Macaca ainda espeta mais um aqui nos extintores do jogo. Ficou boa essa. Só que aí é aquela história, né? O jogador ouviu o Renato, que ele falava alto, e deu um bico, acertou lá no extintor lá de incêndio que tem lá na entrada ali da sala de imprensa. Coisas do folclore do rádio, coisas verídicas, né? Fato venéreo ali perto do banheiro. O Batista, torcedor da Ponte, na sua opinião, qual foi o jogador destaque na vitória de ontem diante do Água Santa? Bom, eu acho que o Vitor Andrade decidiu o jogo no primeiro tempo, fez 2 ou 3 grandes jogadas, sofreu o pênalti para que a Ponte convertesse muito bem e ganhasse o jogo numa cobrança firme, de muita confiança do Danilo Barcelos. Então, vamos lá, eu acho que fica como destaque individual assim, depois a gente vai falar mais, né? Dentro do panorama da Ponte agora, posso até dar uma emendadinha, mas um deles, você está pedindo um só, ou a produção está pedindo um só, para mim, o Vitor Andrade. Como você avalia, torcedor do Guarani, a derrota para o Palmeiras? Já era esperado um resultado negativo, ou isso afeta a sequência do Bugre na competição? Olha, eu não esperava resultado negativo, não. Eu esperava um jogo duríssimo, e também não esperava o Palmeiras com todas as suas feras, com todos os titulares. O que ocorre é que com o resultado, eu acho que estava todo mundo na delegação e o Abel Ferreira ia deixar muito jogador titular no banco, caso o jogo tivesse complicado, ele ia colocando paulatinamente. Só que quando o Palmeiras entrou em campo na terceira colocação do grupo, ou no momento de entrar em campo, ele já sabia que estava na terceira colocação, e vai que vem com um time alternativo e perde o jogo, o que pensou o Abel? A América do Sul inteira vai cair na minha cabeça. Não é só o Brasil. Cai a América inteira. Por quê? Porque o Palmeiras é o elenco mais caro do Brasil, companheiro. Como é que ele fica em terceiro, atrás de São Bernardo e da Ponte, com orçamentos modestos? Aí o que ele fez? Botou todo mundo em campo. Ele tinha trazido, mas eu acho que a ideia era mesclar. Mas com o resultado de vitória da Ponte em Diadema, ele resolveu, falou, vou começar com todo mundo, se der logicamente, uma facilitada aí, se a gente sair à frente e abrir uma boa vantagem, aí eu vou substituindo. Eu vou fazer o caminho inverso. Ao invés de começar mesclado, e se tiver difícil eu ponho os titulares, eu vou começar com todos os titulares e já vou tentar decidir o jogo logo. E isso assustou o Guarani. Se eu soubesse antes do jogo que o Palmeiras viria com todo mundo, eu diria
que estava esperando uma derrota do Guarani. Mas com um time mesclado do Palmeiras, eu esperava um jogo equilibrado. É isso que eu esperava, com um grande público no Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, parabéns para a torcida do Guarani, que foi em grande número. Agora, só não estava no prognóstico de ninguém jogar com o time titular, podia acontecer. E aconteceu. É que o Guarani errasse tanto. Então eu acho que o susto que o Guarani tomou quando viu o Palmeiras com todos os titulares, fez com que alguns jogadores rendessem muito menos do que eles podem render. E o time como um todo ficou atrapalhado, atordoado, assustadaço, e aí aconteceu o que aconteceu. Mas antes do jogo, eu não esperava uma derrota nos modos em que aconteceu. Ela poderia até acontecer, mas eu esperava um jogo um pouco mais equilibrado, até porque a minha expectativa era de um Palmeiras com time misto. Batista. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes Guarani Ponte Preta, a Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e para toda a sua família. Seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas, acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. 17h46. Vamos falar da Ponte a Macaca, que vai enfrentar o time do Noroeste em Bauru. E hoje o Tigrão dava uma informação no programa Os Donos da Bola. Pode repetir se quiser, Tigrão, de que a Ponte vai poupar jogadores que estão aí lesionados. Caso do Elvis, do Simon, não. mais que saiu. Não é que vai poupar, é que ela não vai poder contar com jogadores que saíram baleados. Elvis está fora completamente. Problema muscular. Simon vai ser avaliado e o Arthur também. Os dois saíram com muita dor. Agora, a Ponte está avaliando a possibilidade, com os desfalques praticamente já confirmados, de poupar aí sim. Então, primeiro desfalques e depois de poupar alguns jogadores que estão com o nível de secar muito alto. É isso, né? Primeiramente, teve contusões, muita gente lesionada. Segundo, tem cartão amarelo também, tem gente pendurada. Então tem a ordem de escala de... Três que estão pendurados. Então manda pro ar. Simon, Léo Oliveira e também Emerson. Então. São três. No caso do Simon, tem uma questão aí, né, que ele deixou mais cedo o jogo lá contra o Água Santa. Simon já provavelmente ficaria fora. Provavelmente esse já vai ficar fora. Aí tem dois que são titulares. Absolutos do técnico Valentim. Que é o caso do Emerson e também o caso... Léo Oliveira. Do Léo Oliveira. Esses dois estão desde o jogo número 1 até o último contra a equipe do Água Santa como titulares. Então são titulares absolutos. Será que esses dois serão poupados? Sim. Pode anotar aí. A Ponte deve jogar lá com 4 ou 5 titulares no máximo. Por quê? Porque tem a ordem de prioridade para não jogar
A ordem de prioridade para não ser escalado é a seguinte: primeiro, impossibilidade, contundido. Segundo, pendurado, vai segurar para o derby. E terceiro, secar. Somando tudo isso daí, triturando tudo, você pode botar aí pelo menos 6 a 7 jogadores que vêm atuando e que não vão atuar pelos 3 motivos. São eles, repito, contundido, pendurado e no nível de estresse. Por quê? Qual a avaliação que a Ponte está fazendo? Ela vai jogar quarta-feira à noite em Bauru. Ela tem uma viagem de 350 quilômetros de volta. Chega na quinta, claro. Chega na quinta, tem que dar folga na quinta. Se representa à tarde aí para quê? Para uma desintoxicação. Apenas um treino leve. Revisão médica. E aí pode machucar mais alguém. E aí na sexta faz um treino pronto, concentra na sexta e sábado e domingo aguardando o jogo, 16 horas, derby. Então, expectativa minha aqui, com aqueles lesionados, mais 3 pendurados e mais alguns com o CK, eu reputo aí que a Ponte vai ter de 4 a 5 titulares. Isso é informação, tá? Por quê? Porque vai estourar. E o tempo de recuperação é muito curto, extremamente curto. E o Guarani também joga à noite. E diga-se de passagem, joga na quinta, né, o Guarani? Joga na quinta. Sim. Tem um tempo de recuperação menor do que o da Ponte. E a informação do Guarani? Não tenho ainda, mas vou ter. Não tenho ainda. Mas eu acho que vai usar o mesmo procedimento. Os pendurados titulares, tendo pendurados, eu não tenho a relação aqui, poupados. Quem estiver sentindo também, e eventuais contundidos. Então, entendo que Guarani contra o Água Santa em Campinas e a Ponte contra o Noroeste em Bauru vão tentar preservar o máximo possível os titulares para o derby. Da Ponte eu estou dando como informação. Do Guarani, por enquanto, só por enquanto, eu estou dando apenas como opinião, até porque o Guarani já sabe o que a Ponte vai fazer, porque nós estamos falando aqui. É isso, e não tem segredo para ninguém. Como é que vai jogar o Elvis? Talvez não jogue o derby. A chance do Elvis jogar o derby é mínima, praticamente nula, a não ser que, né, desça lá um caminhão-pipa de água benta. O contrário, não vai ter condições. E quero dizer aqui, já dentro então do noticiário da Ponte, como fala a galera, sugeriu, quem para você foi o destaque da Ponte na importante vitória contra o Água Santa? Eu falei aqui do Vitor Andrade, mas eu quero destacar, até porque foi o meu voto, ontem de craque do jogo, no jogo da Macaca, o Léo Oliveira, um verdadeiro leão no meio de campo da Ponte, especialmente no segundo tempo, quando o time parou de jogar e arriou fisicamente. Então veja como é que tá a coisa. Já arriou ontem no início do segundo tempo contra o Água Santa. Então tem cara que está se arrastando. E a média de idade do time da Ponte, todo mundo sabe que é alta. É alta. Então você vai pôr os caras já rodados para fazer 3 jogos na semana, sendo o terceiro derby, porque para quem não sabe, domingo já é o primeiro dia da semana. Quarta, domingo, segunda, terça, quarta. Quarta, por isso que é quarta. É o 4º dia da semana. Ah, mas então o outro jogo é na outra semana. Verdade. É no domingo, já é início da outra semana. Só que é no primeiro dia da outra semana. Não acredito. E o Guarani deve fazer a mesma coisa. A Ponte vai fazer isso, eu cravo. Agora, com relação ao Guarani, acredito no mesmo procedimento e complemento para dizer que a vitória da Ponte foi meritória, uma estratégia de jogo muito bem empregada, melhor defesa do campeonato com 3 gols, em compensação pior ataque, com 4 gols marcados. Então a cozinha está arrumada, mas o meio-campo e a transição deste com o ataque precisam evoluir. Então, fica aqui o registro que o Alberto Valentim, que jogou na Itália e que lá tudo que ele aprendeu foi útil. Mas o que ele mais aprendeu como atleta foi como marcar. Não é que ele seja retranqueiro, não é isso. Mas a especialidade do futebol italiano é ferrolho, é rigor de marcação, é
tomar poucos gols. É difícil fazer gol em time italiano. E o Alberto assimilou tudo isso com os treinadores com os quais ele trabalhou. Ontem, num determinado momento do jogo, depois da contusão do Elvis, quando entrou o Jean Dias, que é um atacante no lugar dele, a Ponte tinha 3 no meio-campo. Tinha 3 zagueiros e 2 laterais. São 8. E tinha 2 atacantes. Né? Era essa a configuração. Então a Ponte fazia ali 3 zagueiros, soltando os 2 laterais com os 3 do meio, 5, com 2 à frente. 3-5-2. Quando saiu o Elvis, ele trancou. Ele fechou de uma tal maneira num 5-2-3. 5, eu nunca vi isso, porque a Ponte ficou com 2 meio-campistas, porque o Jean Dias entrou lá na ponta direita. Não tem cacuete de vir aqui articular, fazer a transição meio-campo-ataque. Então, um esquema maluco. Só que, puxa, mas então ele deveria ter perdido o jogo porque ia perder o meio-campo. Não, quando a Ponte perdia a bola, os 3 atacantes faziam 5 no meio. E aí a Ponte fazia 2 linhas de 5. E o Água Santa ficou olhando aquele negócio lá e chuveirava. E aí caía na cabeça do Concha. E a Ponte já levou o Concha para jogar e para fazer 3 zagueiros. E não foi só ele que tirou. Simon também tirou muitas, Emerson. Mas é o seguinte, já levou o chileno, porque o cara tem 2 metros de altura. Sabendo que ia fechar a entrada da área, que ia fechar as beiradas e que não sobraria outra alternativa para a equipe de Diadema, o Água Santa. Ô Tigrão. Não sobraria outra, seria o quê? Fechando, Batista. Chuveiro. Bola alçada, bola aérea, rifando a bola para dentro da área. E aí consagrou a zagueirada da Ponte. Pois não, Batista? Quero ouvir a opinião do CH com relação ao jogo também, mas também sobre essa questão, não com relação aos contundidos, né? Que daí depende do departamento médico, mas com relação aos jogadores que estão pendurados. Ô Batista, eu só quero dizer que eu sou contra poupar, tanto a Ponte quanto o Guarani. Mas a informação já chegou e a Ponte deve levar um time alternativo. Daqui a pouco a gente vai tentar prospectar também essa, não opinião, mas essa informação no Guarani. E aí, CH, qual é a sua opinião sobre o fato? Os 3 pontos que valem o derby valem o jogo de meio de semana. Se o Guarani ganha do Água Santa, chega a 10. Praticamente tira da frente o primeiro objetivo, que é permanecer. Tá errado. Pra Ponte também tá errado. Só não pode colocar jogador machucado. Poupando por causa de cartão, desculpa. Com o elenco que tem, não tem justificativa pra mim. É uma questão de conceito, tá? Quem pensa diferente eu respeito. Bom, são 17h57 em Campinas. Esporte em debate. Ouvinte participando conosco, mande para cá suas mensagens 971021493. E sobre o jogo CH, a sua opinião sobre o jogo em que a Ponte venceu por 1-0. O placar foi justo? A Ponte foi muito disciplinada, né? Na parte tática, na marcação. Jogadores entenderam bem o plano de jogo do Alberto Valentim e a execução foi muito legal. Então por isso que a Ponte conseguiu vencer. Apesar de ter, durante a partida, mais posse de bola, né? O Água Santa, mas não incomodou tanto, com exceção do final do jogo. Porque aí o Valentim tem que começar a mexer no time e a qualidade do time piora. Não tem jeito. A Ponte não tem elenco. Ela tem um time confiável, entre aspas, mas elenco ela não tem. Então em alguns setores, quando o Alberto Valentim tem que mexer no time, o time cai de produção. Mas a vitória fora de casa foi extremamente importante para a Ponte, né? Principalmente numa semana tão decisiva. Vamos ver agora contra o Noroeste em Bauru como é que vai ser a equipe. Mas em termos gerais, assim, Batista, o Vitor Andrade entrou muito bem, o Concha também fez uma boa partida, né? Meio campo da Ponte trabalhando bem, não é? Os atacantes também. O Jean Dias entrou no lugar do Elvis, também entrou bem. Enfim, aos poucos é que o time é muito irregular, né, Batista? Joga uma bem, outra não tão bem, não é? Mas tem que procurar manter
essa regularidade. E eu acho que o Valentim foi muito coerente no que ele armou. Não é? Ele sabia que ele não podia perder o jogo, então foi lá, deixou o time bem sólido na parte defensiva e tentou jogar na velocidade do Vitor Andrade. Deu certo, sofreu o pênalti e a Ponte venceu o jogo 1-0. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas no Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. E aí, pegou o recado? Então acesse kto.bet.br. Verifique a sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Bandeirantes. 18 horas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba.
Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando o Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho, jogo válido pela 11ª rodada da competição. O jogo foi antecipado porque o Corinthians estará na pré-Libertadores no final do mês. Tem Novo Horizontino e Corinthians. A rodada, resultados da 6ª rodada. O Palmeiras venceu o Guarani por 4-1, a Ponte Preta venceu o Água Santa por 1-0, o Novo Horizontino jogou na sexta-feira e fora de casa venceu o Red Bull por 2-1, o São Bernardo fora de casa ganhou da Inter 2-1, a Portuguesa venceu o Botafogo 3-2, o Corinthians derrotou o Noroeste por 2-1, o Santos venceu o São Paulo por 3-1 e em casa o Velo Clube perdeu para o Mirassol pelo placar de 1-0. Grupo A, a liderança do Mirassol com 15 pontos, o Corinthians também 15 pontos. Grupo B, a liderança do Santos com 7, o Guarani tem 7 pontos também. No grupo C, a liderança do São Paulo com jogo a menos 10 pontos, o Novo Horizontino é o segundo com 9. E no grupo D, a liderança do São Bernardo com 15 pontos, o Palmeiras é o segundo colocado com 11. Atenção para os jogos da 7ª rodada do Campeonato Paulista. Jogos que serão realizados neste meio de semana. Amanhã, às 6h30 da noite, tem Velo Clube Portuguesa. 8h30, Inter e Red Bull. Na quarta-feira, Noroeste e Ponte Preta jogam 7h30. No mesmo horário tem São Paulo e Mirassol. 9h35, Santos e Botafogo. Na quinta-feira, 7 da noite, São Bernardo e Novo Horizontino. 7h30, Guarani e Água Santa. 8 da noite, tem Palmeiras e Corinthians. Campeonato Carioca. O Fluminense empatou por 1-1 diante do Boa Vista no estádio do Maracanã ontem. Quem venceu foi o Sampaio Correia, 3-0 no Bangu. O Nova Iguaçu, fora de casa, venceu a Portuguesa por 1-0. Vasco e Volta Redonda empataram pelo placar de 2-2. Já pelo Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro teve a vitória do Cruzeiro por 3-1 diante do Uberlândia. Itabirito e Aimorés empataram por 0-0. O Democrata de Governador Valadares perdeu para o Pouso Alegre por 4-2. Tivemos ainda a vitória do Atlético sobre o Vila Nova pelo placar de 1-0. O Atlético venceu o Tombense pelo placar de 3-1. 6ª rodada, portanto, do Campeonato Mineiro. Já pelo Campeonato Gaúcho, vamos aos resultados da 4ª rodada. O Inter venceu a Avenida por 1-0. O Guarani de Bagé derrotou o Pelotas por 1-0. O Brasil de Pelotas venceu o São José por 1-0. No clássico de Caxias do Sul, Juventude venceu o Caxias por 2-0. O Ipiranga venceu o Monson pelo placar de 2-1. E o Grêmio goleou o São Luís pelo placar de 5-0. Lembrando que ontem nós tivemos a decisão da Supercopa Rei. E o Flamengo venceu o Botafogo pelo placar de 3-1, jogo que foi realizado no Mangueirão, em Belém do Pará, e, portanto, o Flamengo fica com o título da competição. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18:08.10 Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado tem o sensacional rodízio de pizza. Saboreie a melhor pizza de Campinas. Deliciosa, com muito recheio, massa leve e crocante. São mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas e tem também pizza de sorvete. Aproveite variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, as mais variadas cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. O ambiente é agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço baixo. E você vai ganhar desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale diretamente com o João Dias.
sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ali, ó, bem próximo da Moraes Salles, entre a Moraes Salles e aqui da Ban, bem pertinho da Casa de Saúde, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, CH e todos aí. Aqui é Fred, Campinas, Bugrino. Concordo com o CH aí sobre a derrota do Guarani ontem. Foi um resultado preocupante, mas não o placar, né? O placar não foi preocupante, não. Até que, vamos dizer assim, pela diferença de elenco, acho que é até normal, né? Tomar uma goleada do Palmeiras. O preocupante foi a postura do time, né? A gente viu o Guarani contra o São Paulo e contra o Noroeste, um time buscando, um time brigando, um time correndo. E ontem não, né? Ontem foi um time apático, desligado, sem concentração nenhuma, perdido em campo, né? E isso foi preocupante, né? Agora tem o jogo aí contra o Água Santa, para tirar essa má impressão, essa péssima impressão que ficou no jogo de ontem, né? Então, assim, o que eu acho que o resultado é meio que esperado, mas o que preocupou foi a postura do time, né? E o Campeonato do Guarani é esse aí, ó, é Água Santa, Velo Clube e o Derby. São aí 9 pontos para disputar e tentar ganhar aí 6 ou 7 pontos. Esse é o resultado do Guarani, o Campeonato do Guarani. Os demais jogos, esquece, né? Acho que São Bernardo, Corinthians, não tem como ganhar. É isso aí, abraço a todos. Eu quero acrescentar algo que eu não comentei na abertura, que foi os 2 gols de maneira muito rápida que o Guarani tomou. E isso interfere em qualquer time de futebol. Não precisa nem ser um time grande. Até o time grande sente. Você imagina, você começa a partida e em 12 minutos você toma 2 gols. Tudo muda. E aí que a parte emocional também é testada, né? E isso foi um grande adversário do Guarani. Ter tomado rapidamente 2 gols. Isso muda o curso das coisas. Foi para o intervalo, tentou uma reação, mas aí erros individuais também no segundo tempo comprometeram. Então é só para fazer esse acréscimo de situação, que eu não estou defendendo ninguém absolutamente, eu estou preocupado com a cabeça. Eu achei que o time teve um comportamento muito não concentrado, o time estava desligado. Aqueles erros cometidos de saída de bola, aquilo não é culpa do treinador. O jogador tem que ter o discernimento no momento que tem que realizar aquela determinada situação. Então, se eles estão marcando o Palmeiras saída de bola, você não pode, com gramado encharcado, querer sair tocando com o goleiro. Você tem que tomar a decisão correta. Eu não estou defendendo também o Maurício. Então, é um erro de discernimento dos jogadores, que tinham que ter um outro tipo de comportamento, e não tiveram. Então, além dos erros individuais, as decisões dos jogadores no campo foram as piores possíveis, além dos erros individuais. André Jaime, o time do Guarani está em construção, mas o técnico está insistindo com algumas peças que não vai. Exemplo, Titi, Vitinho e Sarará. O que acham? André de Valinhos. Vitinho? Quem é Vitinho? Não sei. O time do Guarani não tem Vitinho, né? Titi sim, ok, e Sarará ok, mas Vitinho tem João Vitor. Agora Vitinho não tem. O ouvinte tem razão em relação ao Titi. Foi um comentário que eu fiz antes da última partida na sexta-feira. Ele não tem por que tirar o Lucão do time. Foi por isso que perdeu o jogo? Também foi. Não foi só por isso. Então o Titi, ele já mostrou no Guarani que ele tem um emocional muito preocupante. A hora que aperta a situação, ele não... Bom, tanto é que o Maurício foi na entrevista coletiva e acabou externando o que disse para o próprio jogador. Ó, você foi muito mal.
E o Sarará é isso aí, Batista. É um jogo bem, outro mal. Por enquanto não se firmou. Ele já fez no Guarani partidas interessantes, mas também jogou muito mal contra o Palmeiras. E o André Jaime está dizendo que é João Vitor. Então, Titi para ele, João Vitor e Sarará devem sair do time. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Batista, eu queria colocar um debate na mesa aí com o CH e com o Tigrão. Em abril agora eu vou fazer 79 anos. Eu já vi, é como eu disse, né? Quem já viu, viu. Quem não viu futebol não vai ver mais, como antigamente. Eu cheguei a ver em 1964 o Santos perdendo com o Pelé e tudo, 5-1 no Guarani. Cheguei a ver naquele jogo, estava lá, o Flamengo com o Zico e tudo, no Guarani perdeu por 3-2 com 52 mil torcedores. Cheguei a ver no estádio também, Guarani de São Paulo, aquela final onde João Paulo sofreu aquele pênalti e o Aragão realmente passou a mão no Guarani. Cheguei a ver também os dois jogos finais de 78, lá no Morumbi, depois aqui em Campinas, quando o Guarani foi campeão em 78. Tudo isso eu vi, entendeu, Batista? Hoje, a gente tinha aquela alegria de ver os times realmente combatendo. Então, não tinha esse tipo que nem acontece hoje. Hoje é o dinheiro que está mandando. Quem tem dinheiro mais é que realmente está por cima. Hoje, então, perdeu a graça, né? E outra coisa também, que esse negócio de torcida única também, está perdendo a graça do futebol. Por isso que muitas pessoas estão acabando desistindo, partindo para outros esportes. Futebol hoje não tem mais graça. Tanto é que o Guarani enfrentou os três, você pode ver, os três adversários da Série A, perdeu os três. Não tem comparação. Simplesmente nós temos que aceitar esse tipo de situação, porque o dinheiro hoje está falando mais alto. Enquanto o salário aquele Carlão do Noroeste ganha 25 mil, e a média do Noroeste é mais ou menos essa média, do Guarani deve ser na faixa de quê? 30, 50 mil reais. Do Palmeiras é 700 mil, 500 mil, 1 milhão. Hoje a gente vê Neymar querendo ganhar 4 milhões. Eu acho que a gente fica até atordoado que vê esses clubes, realmente, que abonar tanto dinheiro, estão tudo por cima, né? Vai fazer o quê? Você vai ter alegria com isso? Ou você não tem mais alegria de ver esse futebol como a gente via antigamente. Tá bom, Batista? Desculpa eu ter alongado. Obrigado, hein, Batista? Abraço, muito obrigado. Em cada produto que desenvolve, a Cortag usa a experiência de uma marca que tem mais de 29 anos de tradição e está comprometida em proporcionar a melhor experiência para os seus clientes, sejam eles os profissionais mais exigentes, quem está começando no setor, ou mesmo o hobbyista que faz as suas próprias reformas. A Cortag é especialista em soluções para o corte e assentamento de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. É líder de mercado no segmento e continua ampliando o seu portfólio para atender com excelência e inovar com qualidade. Cortadores manuais e elétricos para pisos e revestimentos, soluções para grandes formatos, acessórios para colocação e assentamento, discos diamantados e abrasivos, ferramentas manuais e para perfuração e muito mais. Com tecnologia de ponta, um time de profissionais qualificados e o objetivo claro de conquistar e manter a sua preferência. Trabalhamos diariamente para seguir em evolução, apresentando novidades que superem as expectativas e ganhem cada vez mais espaço na sua obra. Para saber mais, siga @Cortag Brasil ou então acesse cortag.com.br. Bandeirantes. 18:18, vamos falar do Guarani. Chegando Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Ontem aconteceu tão esperado, tão falado, tão comentado o jogo do Guarani contra o Palmeiras, né? Toda aquela polêmica, o jogo vai ser em Londrina, vendido o mando de campo pelo Guarani ainda no ano passado. O protesto do torcedor, né, que acabou aí pressionando o time e a diretoria do Guarani, dizendo que não ia mais em nenhum jogo se a partida não acontecesse no Estádio Brinco de Ouro.
a pressão da empresa que contratou, né, que comprou o mando de campo, querendo aí ser ressarcida do suposto prejuízo, a empresa Efofute, e o jogo acabou acontecendo mesmo em Campinas. Segundo informações da revista Trivela, a entrevista do presidente Rômulo Amaro, um acordo com a empresa fez com que o Guarani acabasse enviando a Efofute o valor arrecadado com a bilheteria no jogo de ontem, mais de R$500 mil, isso evitando aí possíveis ações judiciais, né, ações judiciais e também prejuízos futuros ao Guarani. Dentro de campo, a partida transcorreu e o Palmeiras foi superior durante praticamente todo o jogo, né? O placar diz isso. Vitória pelo placar de 4-1. O Estevão marcou 2. Muitos erros do sistema defensivo do Guarani. Titi, por exemplo, não teve numa noite muito agradável, não. E ao final do jogo, na entrevista coletiva, o técnico Maurício Souza citou os erros da defesa do Guarani e como isso foi prejudicial no decorrer da partida. A gente também sabe, né, a competição que nós temos, a competição paralela que nós temos. Mas é muito difícil você entrar numa partida sem pensar em conquistar a vitória. Por mais que você crie algumas estratégias para se defender, eu não vou me acovardar, a minha equipe vai jogar o tempo todo tentando ter a bola, pressionando, nem sempre eu vou conseguir. Eu quero uma equipe corajosa, ela foi, mas eu acho que hoje ela confundiu coragem com alguma irresponsabilidade. Eu falei para eles no intervalo que o Palmeiras deu pelo menos uns 30 chutes no primeiro tempo para frente, quando eles se sentiu acuado, quando se sentiu pressionado, eles batiam um tiro de meta longo, a bola batia no zagueiro, eles jogavam a bola longa, ou seja, eles começaram a criar muito em cima disso. E a gente, por 2 ou 3 vezes, poderia ter usado dessa estratégia também, de jogar uma bola mais longa no espaço, e a gente quis sair construindo em todos os momentos com um campo que estava muito pesado, escorregando, enlamaçado em algumas partes dele. Então acho que faltou um pouco de inteligência para nossa equipe nesse momento de reconhecer os momentos da partida. O momento que eu posso sair com ela curta, o momento que eu tenho que fazer uma longa e me reestruturar defensivamente. A gente tomar o segundo gol assim e nós íamos tomar o terceiro que estava impedido do Estevão. E aí foi um bom trabalho da linha, que saiu bem, mas nós teríamos tomado o terceiro gol assim e acabamos tomando o terceiro gol numa falha que eu avisei no intervalo. A nossa defesa estava armando muito longe da primeira linha de marcação deles, a gente podia atrair um pouquinho mais eles, provocar um pouquinho mais essa linha para sair, para conseguir achar os espaços nas costas, ou então o jogo pelo lado. O técnico bugrino também reclamou da arbitragem. Aliás, ontem os dois técnicos, né, reclamaram da arbitragem, tanto que o Abel Ferreira, o Portuga, técnico do Palmeiras, ele acabou reclamando e levou cartão amarelo. O lance mais reclamado pelo Guarani teria sido um suposto pênalti, que teria sido cometido para cima do Vinícius Cauê, ali no segundo tempo, né? O Maurício Souza reclamou bastante desta não marcação da arbitragem. Mas eu acho incrível que ninguém tenha tocado num pênalti absurdo, que foi o pênalti no Cauê. Quem já brincou de futebol, quem já tomou algum esbarrão na perna de apoio, sabe, eu não sei quem foi o atleta do Palmeiras, agora me fugiu o nome, sabe que o joelho dele toca no pé de apoio do Cauê, que é o pé que ele vai botar para apoiar e chapar a bola de perna esquerda, mas qualquer um sabe disso. Qualquer um vê isso. Não é possível que o VAR e que o árbitro nem foi no VAR. Ele nem foi chamado para ir no VAR. Talvez, é um absurdo, e assim, ninguém fala, mas você ia ganhar o jogo, não era um pênalti, estava 3-1 o jogo, era o momento que a nossa equipe tinha subido de produção, eu tinha um pênalti ao meu favor, poderia fazer o 3-2 e o jogo pode mudar, a história do jogo pode mudar. Né? Então, assim, eu não vejo ninguém falar. No primeiro momento do jogo, o Gustavo Gomes fez uma falta no João Marcelo, numa bola que ele rouba, e ele vai em direção à linha lateral, o Gustavo Gomes era o último homem, não quero vermelho, mas era uma falta clara de amarelo, e ele não pendurou o Gustavo Gomes. Ou seja, tu pendura o zagueiro adversário com 5 minutos, 6 minutos de jogo, o jogo ainda estava 0-0, e na sequência ele deu uma falta. Eu não estou chorando, não costumo falar de arbitragem. Agora, aquele lance não ir para o VAR, não ter uma revisão fidedigna, quem avaliou, achou o quê? Que o Cauê trançou as pernas porque ele quis trançar as pernas? Eu estou correndo, o cara, qualquer esbarrão na minha perna, ela vai bater na minha outra perna. E eu estava lá dentro agora vendo 500 vezes o vídeo, e é muito claro que ele tem um toque por trás, não é por cima, não é empurrão. E que quando ele vai botar o pé de apoio, não tem, porque está trançando na perna de esquerda dele. E eu não vi ninguém falar isso, cara. Isso me chateia muito, porque eu acho que tem que ser direitos iguais. Eu não estou aqui reclamando, achando que a arbitragem ela foi responsável pelo resultado, mas para mim é um absurdo o VAR não ter chamado o árbitro, pelo menos para conferir. Porque, com todo respeito, um garoto de 11, 12 anos que joga bola daria esse pênalti, porque sabe que ele foi
tocado na perna de apoio dele no momento que ele ia apoiar a perna direita para fazer o gol com a perna esquerda. Só queria desabafar, não sei se tem mais pergunta. Falei no começo, né, sobre os erros defensivos do Guarani. O Titi foi citado, mas quando um erra, todo mundo acaba errando também, porque o futebol é um esporte coletivo. Mas o Maurício Souza falou especificamente sobre o Titi e disse que já teve, inclusive no próprio vestiário após o jogo, uma conversa com o atleta. O Titi, ele hoje fez uma partida bem ruim, ele reconhece, ele sabe que fez uma partida ruim, mas tirando a expulsão do jogo contra o São Paulo, ele não tinha feito 2 jogos ruins, um jogador que estava há 10 meses feito de uma cirurgia de cruzado, que estava 10 meses, então era um dos jogadores mais inteiros que a gente tinha para esse jogo, é o jogador que mais treinou com a gente, mas hoje realmente cometeu erros que foram muito mais erros técnicos, erros, né, na minha de ver, erros mentais. Eu acho que ele entrou desconcentrado no jogo e acabou realmente comprometendo não só a atuação dele, mas como a nossa atuação. Mas a gente está vendo jogo a jogo, eu não abandono o jogador, eu sei que ele errou, ele está chateado por isso, nós também estamos, mas ele vai ter sempre o nosso apoio, independentemente. É claro que ele tem que se cobrar e entender que, principalmente num jogo contra uma equipe desse nível, nós não podemos cometer a quantidade de erros que nós cometemos e nós pagamos caro por isso. Com a derrota para o Palmeiras e os demais resultados da rodada, o Guarani caiu para a segunda colocação do Grupo B. Tem os mesmos 7 pontos que o Santos, mas perde nos critérios de desempate. O Guarani volta a campo pelo Campeonato Paulista, jogando mais uma vez no Brinco. Na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, confronto contra o Água Santa. E no domingo tem o derby, né, contra a Ponte no estádio Moisés Zucarelli. Semana importante, né, para o Guarani definir exatamente pelo que vai brigar no campeonato. Se efetivamente pela classificação à próxima fase ou apenas para alcançar a pontuação necessária para a permanência na Série A1. As informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. 18h26, Supermercados Galassi. Amigos, servindo amigos. Desde 1964, oferecendo qualidade, excelente atendimento, as melhores ofertas em todos os setores da loja. E toda terça e quarta-feira é dia do hortifruti de qualidade, com a maior variedade de ofertas. E na quinta-feira tem o sensacional Dia da Carne Fresca. O açougue do Galassi tem o compromisso de oferecer carnes frescas e de ótima qualidade pelos melhores preços. Aproveite todas essas ofertas fazendo parte do Clube Amigos do Galassi, o clube onde você terá mais vantagens e preços exclusivos. Você quer produtos de qualidade com ótimo preço? Então vá aos Supermercados Galassi. São 4 lojas em Campinas. Quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o endereço das 4 lojas em Campinas, sempre oferecendo o melhor ingrediente da vida, a amizade e o amor. Supermercados Galassi, amigos servindo amigos. Bandeirantes. Vamos lá, CH, Guarani perdeu o jogo, placar de 4-1 para a equipe do Palmeiras. E o que você achou? O jogo, a atuação do Guarani bem abaixo do esperado. Existe a diferença técnica, mas da maneira que foi, o Palmeiras poderia ter feito mais gols do que fez. Aí a gente está acompanhando pelo YouTube um dos gols perdidos pelo Palmeiras aí com o Estevão. Entre outros, né? O Guarani sentiu o baque dos 2 gols que tomou e a recuperação emocional só foi no final do primeiro tempo. Segundo tempo, o time tentou reagir, mas logo tomou gol. Essa coisa do pênalti também eu concordo, aconteceu o pênalti pró Guarani não marcado. E eu espero sinceramente que o grupo absorva, entenda, tenha resiliência para seguir em frente. E eu vou dizer uma coisa aqui que é a minha opinião. Dos jogos, tirando o derby, tá? Porque o derby ninguém sabe nunca o que vai acontecer. Mas excetando o derby, o Guarani só tem 2 partidas possíveis que você pode projetar vitória.
com todo respeito, contra o Água Santa e contra o Velo. Como disse o nosso ouvinte aí, o restante é só pedreira. E o Guarani precisa vencer o Água Santa. Por que eu estou colocando isso? Porque eu não pouparia ninguém. Aliás, vai poupar e vai colocar quem no lugar? E não estou dizendo de titular absoluto, não. Se já não funciona com esses jogadores médios, imagina quem está no banco de reservas. Então eu não pouparia para tentar ganhar do Água Santa. Aí acabou o jogo, vê o que acontece e monta o melhor para jogar domingo contra a Ponte. Então eu estou colocando a minha opinião para depois... Estou falando antes dos jogos acontecerem. O Guarani tem 2 jogos possíveis de vitória. O resto pode também acontecer, mas estou falando na frieza dos números. O Água Santa e o Velo Clube. Então, cuidado com a decisão que vai tomar em relação ao time titular no jogo contra o Água Santa. 18h30 em Campinas e eu quero falar agora da LED Moura. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos com a família e os amigos, nada melhor do que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos com qualidade e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui na LED Moura, você encontra tudo para os seus projetos com atendimento campeão. LED Moura, sensacional. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe a sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Consulte condições de parcelamento. A LED Moura fica na rua João Coelho, 250, no bairro Padre Anchieta, em Campinas. Saiba mais, acesse ledmoura.com.br ou então ligue 19, que é o código de área, e o número 3280 e 4020. 3281 4020. Siga no Instagram em LED Moura _elétrica. Rádio Bandeirantes. E você, Tigrão, a sua opinião? O Guarani perdeu para a equipe do Palmeiras, placar de 4-1. A maneira que aconteceu a derrota te preocupa? Porque já tem o Água Santa nesta quarta-feira, partida marcada, aliás, quinta-feira, no Estádio Brinco de Ouro, às 19h30. E aí, Tigrão? Batista, preocupa sim, mas eu quero também passar uma palavra de alento aí para a torcida do Guarani, né? Vamos lá. O Guarani estreou, ganhou do Botafogo. O Guarani jogou contra o São Paulo, fora de casa, o São Paulo com quase todos os titulares. Perdeu num jogo equilibradíssimo e nós elogiamos o time aqui, né? Essa foi a primeira derrota. Depois ele teve mais uma derrota de 3-2 contra a equipe do Mirassol lá, e o Mirassol era um dos líderes da competição. E foi no pau, acho até que foi injusto o resultado pelo volume de jogo do Guarani, foi 3-2. Então tinha 2 derrotas, mas derrotas jogando bem, derrotas jogando com personalidade. Eu prefiro considerar o jogo de ontem como um ponto fora da curva. Eu acho que o Guarani se surpreendeu quando viu o Palmeiras com todos os titulares, deu aquele frio na barriga e foi muito preciso naquilo que falou o Maurício Souza, porque ontem, antes da bola rolar, a gente estava batendo uma caixa, mas especialmente quando começou o jogo, que eu vi o setor de lateral esquerda do Palmeiras, que atacava lá para o gol do placar, né? Defesa do Palmeiras lado esquerdo, tinha muita água. Eu falei isso, tá aí no arquivo, também não quero aqui ser até porque eu não sou nada, absolutamente nada, além do que tentar ser coerente e tentar contribuir ao máximo aqui com a equipe
e tentar passar com a maior clareza possível para os nossos queridos ouvintes aquilo que eu penso. Mas eu falei, o Guarani tem que se ligar com esse negócio de sair jogando, de tocar a bola de pé para pé no campo de defesa, porque o campo está muito ruim. Olha o Maurício, o que ele falou lá, um dos tópicos aí reeditados na nossa coletiva, né? Que não era jogo, que o Palmeiras quebrou 20 vezes a bola. O que é quebrar? Dá chutão. Dá chutão lá e deixa o cara brigar, mas se não ganhar, pelo menos ela tá lá na frente. Aí o Guarani doou os 4 gols. Então eu fico preocupado, sim. Eu acho, se nós recapitularmos, o primeiro gol, 3 em cima do Richard Rios. 3 jogadores do Guarani marcando só a bola e ninguém encostou no jogador do Palmeiras. Gol. 6 minutos. 12 minutos, saída de bola errada. Sarará. Errada. Se eu não tiver equivocado aqui. Mas enfim, um toque errado ali e a bola foi para o Maurício. Gol do Palmeiras. 12 minutos. Pô, você está jogando com uma potência dessa e você entrega 2 gols em 12 minutos, como é que você vai se recuperar? Aí tomou o terceiro. Impedimento muito sutil ali, de um jogador que participa, mas não participa. Aliás, fazendo um esclarecimento, ela era lance de linha, e a linha deu o impedimento, mas de um cara passivo. Aí interpretação, por isso que ele foi no VAR, né? E ao ir ao VAR ele percebeu, não tocou na bola, mas participou, atraiu a marcação e marcou o impedimento. Era 3-0 no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, e esse foi o melhor momento do Guarani, só que o Maurício não mexeu no intervalo, e aí eu acho que ele errou. Você está tomando de 2-0, já tomou o terceiro, que por sorte foi anulado. Você não faz nenhuma alteração no intervalo? Teria que mexer. Aí ele vem para o segundo tempo, daqui a pouco começa a mexer. Mexeu, tirou, mexeu no ataque, mexeu no meio de campo, né? A gente falava lá do Luiz, o ponta pelo lado direito, né? Não estava bem no jogo, errou tudo que fez no primeiro tempo. Não precisaria ter voltado para o segundo tempo. Não havia necessidade. Vem fazendo bons jogos. Aquele do táxi do Mineiro, né? Mas não estava bem. O que nós vamos fazer? Acontece, são dias. Adversário potente não mexeu no time. Quando ele mexeu, tirou o Luiz Miguel, né? Tirou. E depois mexeu do outro lado também, tirou o João Vitor. Deu um pouco mais de consistência. Foi o melhor momento do Guarani no jogo. Melhor momento do Guarani durante o jogo todo. Quando ele fez e poderia ter feito segundo num lance de pênalti muito discutível. Eu acho que o Guarani, inclusive, foi prejudicado pela arbitragem. Eu, em tempo real, eu fiquei em dúvida, e depois, vendo vários outros ângulos, congelando a imagem, etc., eu cheguei à conclusão que houve o toque por trás. O cara nem no VAR foi. Se faz 3-2, opa, pera um pouquinho. 3-2, com muito tempo de jogo, poderia ter sido outra história. Mas aí diminuiu de novo, e aí falhou de novo. Toma o terceiro gol, saída de bola errada de novo, ali no setor onde a gente falava que estava alagado, estava com muita água. Não dava para ver grandes poças, mas o jogador pisava, pulava água para cima do joelho. Titi, uma infelicidade, tinha cometido 3 no primeiro tempo, não saiu o gol. Na quarta saída errada dele, tomou o gol. 3, né? Já tinha, aliás, o gol que praticamente selou quando faz o terceiro. Mas aí foi buscar um e poderia ter ido buscar o segundo. Então, primeiro gol, falha 3 jogadores na bola. Segundo gol, Sarará, saída errada. Terceiro gol, saída errada do Titi. Quarto gol, Emerson Barbosa. Vai pular com um jogador muito franzino e mais baixo. Pô, não encosta no cara. Deixa o menino genial do Palmeiras tomar a frente. Estevão, ele toma a frente, ele se antecipa. E enquanto que o lateral esquerdo do Guarani fica olhando a bola, e aí cabeceia livre, a antecipação ao Emerson Barbosa. Então, 4 falhas. Então eu respondo objetivamente dizendo que preocupa, mas eu prefiro, com uma visão um pouco mais otimista, achar que o Guarani retoma a intensidade
e a menor quantidade de erros contra o Água Santa, ganha o jogo, vai a 10 e fica numa boa em termos de permanência e fica rigorosamente na briga pela classificação, porque o índice de aproveitamento do grupo é o menor dos 4 grupos, né? O líder, tem 7. Santos, Guarani, vice-líder, 7, perde nos critérios. O Red Bull Bragantino, a terceira força na classificação, né? Se não olharmos a classificação, é a segunda força, ou até a primeira, mas vem decepcionando. Está aí com pontuação de time que está na zona de rebaixamento, no caso a Inter de Limeira. Tem 4. Então é um grupo que está se arrastando pelas tabelas. Tem grupo aí que o líder tem 15. São Bernardo, Corinthians, 2 grupos. 15. No grupo do Guarani o líder tem 7. Então está na briga, ganhando do Água Santa. Está rigorosamente na briga. Eu acho que preocupa assim o comportamento de ontem, mas prefiro considerar como algo pontual, acidental e projeto já para quinta-feira o Guarani que nós vimos guerreiro contra o Botafogo, contra o próprio Mirassol, mesmo perdendo, contra o São Paulo, mesmo perdendo, mas jogando muito bem, e daí para frente. O Guarani tem 2 vitórias, vai com certeza, ou com boas possibilidades, certeza no futebol não existe, mas vai com grandes chances de construir a terceira contra o Água Santa, que é um time com muitas limitações e que ontem, perdendo perigosamente para ele a Água Santa, para a Ponte em casa, ele estacionou nos 4 e está ali metido num baita de um problema. Batista. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Atualizando algumas informações sobre a questão da arrecadação. Guarani, segundo o que disse o presidente Rômulo Amaro em entrevista concedida ao site Trivela, fez um acordo com a empresa que levaria o jogo para Londrina. E com isso, Guarani cedeu a arrecadação líquida da partida de ontem. Então, vamos dar uma olhada no borderô para vermos quanto é que o Guarani perdeu da arrecadação de ontem. 9.256 presentes, mas 8.159 pagantes, 1.097 não pagantes. Então, isso dá uma receita, esses 8.159 pagantes, dá uma receita porque de sócio campeão
Aí não conta, porque o sócio torcedor não paga ingresso. Mas o clube é obrigado a lançar meia entrada no borderô. Então o valor que está lá no borderô é um valor fictício. Ele não existe, porque o sócio torcedor não paga ingresso. Então o valor que está lá no borderô de sócio torcedor é R$ 202.570. Então a renda bruta deste jogo, Guarani e Palmeiras, R$ 503.570. Renda bruta. Mas, tirando o sócio torcedor, a arrecadação real é de R$ 301 mil. Só que tem as despesas. E o total das despesas está no borderô. R$ 143.780. Quanto é que sobrou líquido? Que é o dinheiro que vai ser repassado para a empresa que levaria o jogo para Londrina. R$ 157.219,94. Então, o que o Guarani perdeu? R$ 157.219,94. Repassou, portanto, essa receita líquida para a empresa que levaria o jogo lá para Londrina. A empresa ameaçou entrar na justiça e cobrar do Guarani uma multa de R$ 800 mil. Agora, o que resta saber é se o Guarani devolveu os 400 mil que recebeu antecipadamente. Porque se o Guarani não devolveu os 400 mil, o Guarani saiu no lucro. E daí você desconta esses 150 dos 400 que o Guarani pegou antecipadamente. O Batista, claro que devolveu, vai devolver. Os 150 e poucos, você vê, né? O que fica de líquido depois que você paga todo mundo, o borderô, vou falar pra você, hein? Parece bacon quando você põe ele na frigideira, né? Você põe aquele toletão assim, nossa, que maravilha. Aí a hora que você vai comer, sobra só um torresminho assim, derrete tudo, né? É um terço, né, que sobrou. Claro que, ou se não devolveu, vai devolver, porque a empresa vai para a justiça. Ela tem um comprovante lá dessa antecipação para o Guarani. Então tem que devolver os 400, mas esse não é prejuízo. Recebeu 400 para jogar lá. Não teve jogo, devolve os 400. Tá tudo 0-0. Muito bem. Ah, mas se romper cláusula contratual, tem 800 de multa. Aí fez bom negócio, entre aspas, né? Essa marcação, essa venda de jogo mal sucedida, venda e depois desvenda, desvenda nem existe. Você vende e depois cancela a venda. Vende e depois você não entrega. Porque o Guarani vendeu o jogo e não entregou o jogo em Londrina. Ele entregou o produto em Campinas. Então, ela entra, me perdoem, meus amigos do Guarani, meus amigos do CA, presidente, mas ela entra pro anedotário do futebol campineiro, né? Você não pode fazer o negócio de, vamos vender. Vendeu. Sou contra vender. Acho que a decisão de fazer o jogo em Campinas é sempre acertada, independente da questão financeira. É uma opinião minha, mas eu respeito quem pensa diferente. Agora, se você já vendeu e assinou, até com multa por cláusula não cumprida, por quebra de contrato, você tem que jogar lá. Chega na torcida e fala, nós vamos compensar de outra maneira, já tem uma multa aqui. Ah, mas a torcida está ameaçando retalhar. Então tem que pensar antes, né? Pensar antes, pô. Não, mas isso é uma loucura, pensa bem. Não, loucura, entra o único grande que o Guarani poderia lucrar, que é o Palmeiras, vendeu o jogo para Londrina, ganharia R$1 milhão. Líquido. E aí, na fritada final, agora ele perdeu 150. Não ganhou 1 milhão, ainda perdeu 150. Que negócio estranho é esse, ué?
E muito estranho, Batista. E eu estava fazendo uma conta rápida aqui, tá? Para dar lucro lá para a empresa que comprou. Como é que chama a empresa, Batista? Tem um nome aí, né? Tem. Então, mas também a promotora do evento. Isso. Para que ela tivesse lucro, veja o que eu vou dizer para você aqui. Fazendo aquelas contas do Tigrão de regra de 3 simples, que é básico, né? Não é equação de 3º grau, não. O Guarani, qual foi a renda bruta? Ontem. 500 conto. 500 conto. Sobrou quanto? 150. Menos de 1/3. Para essa empresa aí ganhar algum, ela teria que arrecadar lá em renda bruta. EFUT. EFUT é a empresa. Olha a conta como é fácil de fazer. Esse negócio de também comprar jogo, eu fico olhando assim meio de longe, eu falo, rapaz, outro dia o Flamengo vendeu um jogo do Campeonato Carioca para jogar em Sergipe. Todo respeito ao Aracaju, aliás, adoro Aracaju. É a mesma empresa. Adoro Aracaju, fui lá muitas vezes. Tinha meia dúzia de gato pingado lá, pro Flamengo jogar com Boa Vista, salvo engano. Então, olha, eu vou fazer a conta de novo. Se você teve renda bruta de 500 conto e sobrou 150, falando de números redondos, é menos de 1/3. Para você... mas aqui tem sócio torcedor, né? Que no caso de Londrina não teria. Então, mas não é isso que faz tanto a diferença. Eu vou colocar, tem sócio torcedor, mas essa EFUT também, e ela ia ter que dar 1 milhão líquido para o Guarani, ia ter que pagar todas as despesas de deslocamento do Guarani e do Palmeiras. Vai vendo, hein? Hotel, refeição, martelada e concerto do martelo para quem ia dar uma voada à noite lá. Então, o Batista, mínimo para ela empatar 0-0, aquele negócio do equilíbrio de contas, que você tanto gosta de falar, tem um termo em inglês aí, para fazer o equilíbrio, para fechar 0-0, a bilheteria teria que ter dado 3 milhões. Será que dava? Londrina? 3 milhões? Guarani e Palmeiras, o Guarani mandante? Tenho dúvidas. Então eu fico olhando essas contas, esses dinheiros que vão, que voltam, e voa dinheiro para cá e volta dinheiro para cá. Tem capacidade para 36 mil torcedores. É, Batista. Maracanã tem para 100, né? O Mangueirão tem para 80. Veja quantas pessoas tinham lá numa decisão de título ontem. Ah, mas o Palmeiras é atração no norte do Paraná. Concordo. Mas a maior torcida no norte do Paraná é a do Corinthians. Aliás, no norte, você é de lá, pô, você morou lá. Não é de lá, mas morou lá, teve a sua infância, contou a história lá do livro, do Guardião da Ilha, onde boa parte do enredo, da trama, do romance é no norte do Paraná, ali às margens do rio Tibagi. Então é o seguinte, olha, naquela região não tem torcedor do Curitiba, nem do Atlético e nem, tampouco, do Paraná Clube, que é menor. Ali é Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, porque a influência do estado de São Paulo no norte do Paraná é gigantesca. E o norte do Paraná, Londrina, onde ia ser o jogo, está coladinho em Ourinhos, que já é São Paulo. Estou falando Ourinhos, que é a cidade mais conhecida. Mas a primeira cidade é 40 quilômetros, 50 de Londrina já é São Paulo. Enquanto que Curitiba são mais de 400 quilômetros. Mais de 400 quilômetros até a capital. Então, o norte do Paraná é São Paulo. É todo mundo torcedor de time de São Paulo. Tem pouquíssimo. Você vê que jogo do Rio, time do Rio, ninguém leva para o norte do Paraná. Leva jogo de São Paulo. Bem como dificilmente leva jogo de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos para o Nordeste. Lá eles levam Flamengo. Né? Então, claro que poderia ter um grande público, mas faz a conta direitinho. E não adianta botar R$250 como botaram lá em Aracaju, que aí não foi ninguém no campo. Tem que botar aí 80 e 40. Ingresso a R$120. R$120, 25 mil, daria 3 milhões.
Então, teria que vender tudo a 120 e botar 25 mil pessoas. Ia dar prejuízo. Aí ele atinge o break-even. Break-even. Olha lá, que ponto bonitinho. De equilíbrio, né? Olha lá, o break, como é que chama esse negócio aí, Batista? É ponto de equilíbrio não, em português. Em inglês. Break-even. Break-even? Break-even. Aí come acebolado ou a milanesa? Ô, Batista, não dava lucro, pô. Então eu vou parar por aqui, tá bom? Posso parar? Tá bom, muito obrigado, Tigrão. Não dá lucro, pô. Eu tenho um recado importante. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Mais informação do Guarani. Recebi agora à tarde uma informação confiável de que o Guarani poupou Caio Melo, Isaac e Matheus Regis no jogo de ontem contra o Palmeiras, porque na avaliação do Guarani era um jogo, entre aspas, descartável. E eles foram poupados por quê? Foram poupados para serem usados quinta-feira contra a equipe do Água Santa e também para o derby. Então veja que loucura que é esse negócio. O Guarani poupou talvez os melhores jogadores que tem nesse elenco atual. Caio Melo, Isaac e Matheus Regis. E correu o risco de tomar uma goleada vexatória. Porque, enfrentando o time titular do Palmeiras, talvez o Guarani tivesse imaginado que o Palmeiras viria a Campinas com um time reserva, ou o tal do time alternativo. E aí acabou se dando mal, porque quando entrou em campo, o time que entrou era o time titular do Palmeiras. Aí e deu no que deu, né? Aí deu frio na barriga. Batista, deixa eu mandar um abraço pro Edmilson Garcia aqui, fazer uma correção. Eu disse que o terceiro do grupo do Guarani era o Bragantino, mas não, cara, o Bragantino é o Lanterna. Terceira colocada aqui em 6 jogos, né? E com 5 pontos é a Luzinha, Portuguesa. Então você vê que isso aqui, eu vou falar para você, é o cúmulo da miséria técnica. Líder 7, vice-líder 7, terceiro colocado 5 e o Lanterna 4. Então, Santos 7, Guarani 7, Portuguesa 5 e Bragantino 4. Tá uma moleza para se classificar nesse grupo aí. Ó, no grupo 1, primeiro colocado, Mirassol, 15. Segundo colocado do grupo, Corinthians, 15. Corinthians daqui para frente, ele pode jogar todas com time reserva, porque ele tá até antecipando o jogo que no fim do mês estreia na pré-Libertadores. 15, como é que a Inter, que é a terceira colocada com 4, e o Botafogo com 3, que é o Lanterna, vão chegar no Corinthians, ou no próprio Mirassol. Corinthians e Mirassol. Corinthians só pode querer fazer o primeiro lugar do grupo, aí interessa,
para fazer em um jogo só de quartas de final, jogar em casa. Agora, o grupo do Santos, Guarani, Portuguesa e Bragantino é uma vergonha, por isso que eu critico esse regulamento. Vai ter time aqui no grupo do Guarani que vai se classificar com 11 e vai ter time com 18 que vai ficar fora. É um absurdo, né? Absurdo. Mas, obrigado ao Edmilson, a luzinha tá ali na cola, né? Tá ali. Tá pensando, não tá tendo medo de sonhar, não. 5 pontos, tá a 2 pontos do líder e a 2 pontos do vice-líder, que tem o mesmo número de pontos. E aqui a diferença é só nos critérios de desempate nos gols pró. O Santos marcou 9 e o Guarani marcou 7. Ambos têm 1 de saldo, mas como o saldo de gols seria o segundo critério, primeiro é vitória, o segundo é saldo de gols e o terceiro é gols pró. E aí o Santos fica na liderança. Grupo muito fraco e o Guarani não pode abrir mão da possibilidade de se classificar, porque uma participação, por exemplo, contra o Santos em quartas de final, com renda dividida, eu acho que é esse o regulamento, nas quartas de final, é bastante rentável, muito interessante, e caso isso aconteça, é só uma hipótese, e o Santos se classificar em primeiro e o Guarani em segundo, o jogo seria no Pacaembu. E se o Guarani se classifica em primeiro, que o Santos também está caindo pelas tabelas, seria um jogo de quartas de final no Brinco, jogo para 20 mil pessoas. E uma classificação, né, pode até garantir vaga para o Guarani para a Copa do Brasil. Vitória está em negociação para levar o lateral esquerdo Jamerson. Guarani está de olho porque tem 20% dos direitos econômicos. E quem perdeu a bola no segundo gol do Palmeiras foi o Natan. Natan, é verdade. Deu passe para trás. É verdade, foi o Natan. Que você disse, né? Não, eu disse Sarará, mas foi o Natan. Na verdade, eles estavam muito próximos, mas ainda bem. Eu inclusive ia dar uma confirmada aqui, tentar corrigir até o final do programa, mas foi o Natan, foi o 5. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias de verão. E você está pensando em viajar? Então o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela você garante a sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita surpresas desagradáveis. E você pode fazer a manutenção preventiva do seu veículo comprando as peças na Rocha Autopeças. Lá você encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 19:02, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura, acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados, amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Do Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, Zusa, grande artilheiro bugrino, foi o único que marcou 4 gols no único derby. 4 de julho de 43, no Pastinho. Guarani 4, Ponte 3. Aliás, o Zusa, maior artilheiro dos derbys. Ele marcou 17 gols em 18 derbys. E nenhum de pênalti. 17 gols em 18 derbys. É o Luiz Estevam de Siqueira Neto. O Zusa, no dia 29 de outubro de 1939, ele fez a sua estreia no amistoso contra o Fluminense. O Guarani venceu por 3-2. Aos 30 do primeiro tempo, o Zusa marcou seu primeiro gol com a camisa bugrina. Entre 1939 e 1948, foram 221 gols em 145 jogos, uma média impressionante de gols de 1,52 gol por jogo. Vamos lá, o top 10, os 10 mais na história do Guarani. Em segundo, Nenê, Arcelino Ferreira Pacheco. Nenê, 137 gols. Aqui é década de 20. Em terceiro, ele, Antônio de Oliveira Filho, Careca, do título de 78 contra o Palmeiras. Careca estreou no Guarani, no profissional, aos 16 anos, no amistoso contra o Matsubara, em agosto de 77. Careca, terceiro maior goleador com 118 gols. Em quarto, Augusto, 104 gols. Augusto, chamado de Príncipe Negro, Augusto da Silva. Aqui é década de 50. Em quinto, Zequinha, 95 gols. José de Carvalho. Aqui é entre 1917 e 1920. Vamos para o sexto maior goleador da história do Guarani, Roberto Caco, 93 gols. Roberto Castro Lima, entre 1923 e 1935, Roberto Caco, 93 gols. Em sétimo, ele, Fumagalli, 90 gols, coisa mais recente. Em oitavo, Jorge Mendonça, 88 gols, o Jorge Pinto Mendonça, já falecido. Ele, entre junho de 1980 e até final de 82, ele marcou 88 gols. E no Campeonato Paulista de 81, ele fez 38. Em nono lugar, o peruano Villa-Lobos, 87 gols. Um a menos que Jorge Mendonça. Jesus Villa-Lobos Villegas é o único estrangeiro na lista aqui. Aqui é década de 50. E em décimo, Fifi, 84 gols. Francisco Santana, o primeiro atleta do Guarani convocado para a seleção brasileira, disputou o Campeonato Sul-Americano Juvenil em Caracas, em 1954, o Fifi. Esses dados aqui foram publicados no jornal Correio Popular aqui de Campinas, em 8 de janeiro de 2018. 8 de janeiro de 2018, os dados e a matéria toda é do historiador Celso Franco de Oliveira Filho. É isso aí, meus amigos. Zusa, o maior artilheiro na história do Guarani, também na história do derby.
Ele fez 4 gols em 4 de julho de 43 no Pastinho. Guarani 4, Ponte 3. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade, investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19:10. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários, chás e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo da loja. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Abraço pro Marcos Padovani. Mandou aqui, portanto, a mensagem falando que o segundo gol do Palmeiras foi o Natan, que errou o passe. Mas sabe por que eu falei Sarará? Porque o Natan, ele foi colocado numa baita de uma fogueira, tá? Se eu tivesse que, ali na lambança coletiva, que atribuir responsabilidade a um só, eu atribuiria ao Sarará, que deu uma bola podre pro Natan, marcado, ele não tinha outra alternativa, tentou, de alguma maneira, tocar, mas ele estava pressionado. E o Sarará tinha todo o espaço do mundo para dar um bico e mandar lá na Baronesa. E ele tocou a bola para o Sarará marcado e pressionado. E ainda a bola mal passada. Então o ouvinte tem razão. O último toque foi do Natan. Mas o engenheiro da obra, porca, mal feita, foi o Sarará. Carlão do Miriam. Batista, boa noite. É o Carlão do Miriam. Você lembra? Você deu um autógrafo em uma foto do Washington Megamassa. Eu tenho essa foto em um quadro. Vai Macaca. É, assim, difícil, né?
lembrar, enfim, são muitos anos aqui em Campinas encontrando pessoas, torcedores, dando autógrafos. Agora não mais, né? Porque agora todo mundo tem um celular que tira foto. Então, rarissimamente eu dou autógrafo. Tiro mais foto. Tudo quanto é lugar que eu vou, eu tiro foto. Mas, legal, beleza. Muito obrigado aí por ter lembrado desse autógrafo que dei na foto do Washington Mega Massa. Boa tarde, o time do Guarani está sem armador no profissional. Acredito que seja uma ótima chance para o Arthur, que era o armador do Sub-17 e jogou a copinha de atacante. Mas acredito que não pode ser relacionado, pois não tem contrato profissional. Na torcida pela base, pois faz anos que a base não estava sendo valorizada. Diz aqui o Rodrigo. Verdade, esse Arthur, muito bom de bola, entrou em pedaços de jogos, sempre no segundo tempo, sempre fazia diferença. Mas, como não tem contrato, o Guarani não vai aproveitá-lo. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento:
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 19. Vem aí, Derby 209 no Paulistão 2025. Ponte Preta e Guarani. Dia 9 de fevereiro, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura. Acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados. Amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. E Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Bandeirantes. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentaristas escolhem um dos temas para colocar a sua opinião. Começo com o Gleger. Gleger Zorzinho, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Fala, Batistão, beleza? Vou falar aqui das torcidas organizadas de Santa Cruz Esporte. Eu que tive o privilégio de trabalhar no estado do Pernambuco, trabalhando em Recife, mas pela equipe do Náutico, e a gente sabe da rivalidade que é, da rivalidade que é entre esses três clubes. Estranha, né, Batista? Porque Esporte Santa Cruz, claro, a rivalidade é muito forte, é muito ampla, mas a grande rivalidade, a maior rivalidade do Pernambuco é das torcidas de Esporte e Náutico. E as cenas que nós vimos realmente, cenas lamentáveis, e que no futebol de hoje realmente precisa ser muito repudiado isso. Então eu fico muito triste, de ter visto essas cenas, e a gente espera que as medidas sejam tomadas e que aqueles que participaram disso tudo sejam punidos. Essa é a minha expectativa. Vou repetir, fico muito triste, porque a gente sabe da importância, da grandeza que é o torcedor pernambucano, seja ele do Esporte, do Santa Cruz ou até mesmo do Náutico. A paixão no estado do Pernambuco pelo futebol é muito grande, é muito forte. Então, a gente espera poder um dia ver, as torcidas indo para o campo junto. Claro que é quase que impossível aqui no Brasil e cada dia tem piorado muito, Batistão? E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Corinthians é condenado pela FIFA a pagar mais de 55 milhões de reais por Garro e Félix Torres, mas o clube recorreu. As ações foram movidas pelo Tajeres, da Argentina, e Santos Laguna, respectivamente o Santos do México. No total, as condenações somam mais de 9 milhões e 400 mil dólares. As decisões da FIFA são de setembro e outubro do ano passado, respectivamente. Porém, só foram nesta segunda-feira divulgadas. Nesse período, o Corinthians ingressou com recurso na Corte Arbitral do Esporte.
a última instância para casos desse tipo. A notícia por si só causa revolta à torcida do Corinthians, me deixa absolutamente indignado. Absolutamente indignado. O que é que estão fazendo com o Corinthians? E ainda contrata jogador recentemente, que é bom de bola, mas com uma situação caótica dessa, para ganhar 3 milhões por mês. O que é que estão fazendo com o clube que proporcionalmente mais arrecada do Brasil? Uma informação, Paulo Comelli foi demitido no Noroeste. Portanto, Noroeste, que é o adversário da Macaca, na quarta-feira, não tem mais treinador. Uma informação sobre Tigrão o Arthur. lá em Limeira sobreviveu ou não? Sobreviveu. Opa, por lá enquanto, tá brava a né? coisa também. Nossa, Tigrão é forte, hein? Por enquanto, sobre Arthur. O Arthur está inscrito na lista B. Arthur da Copinha, estou dizendo aqui com relação ao Guarani. Mas não tem contrato profissional. Então essa é a dificuldade que o Guarani está tendo, né? O jogador tem 16 anos. Se quiser utilizá-lo, terá que fazer um contrato profissional. Mas, claro e evidente que nesse momento não acredito que o Guarani vai fazer esse contrato profissional. Uma outra informação sobre o Guarani. Tem uma declaração do Leandro Brito. Quem é o Leandro Brito? Ele é diretor da empresa eFute, sobre esse acerto, esse acordo que o Guarani teria feito com a empresa, para a empresa não entrar na justiça. Ele disse: a situação não está tão clara como diz o presidente, mesmo porque é preciso documentar tudo e ainda resolver as pendências. Segundo ele, da renda de domingo sobrou perto de 220 mil, um valor bem aquém do que foi dado como adiantamento ao clube, 800 mil no ano passado. A direção da empresa goiana entende que é o clube ainda deve à mesma, ou seja, a empresa, um mando de jogo, que poderia ser pago na segunda fase do Paulistão, caso o Guarani avança de fase, ou então ficar esta pendência para o próximo ano. Então o presidente, na entrevista que concedeu ao Trivela, falou uma coisa. E agora esse diretor, Leandro Brito, está dizendo que as coisas não estão bem claras, que o negócio não é bem assim. Então, esse imbróglio tem a impressão de que ainda vai demorar um pouco para acabar, né? Vai demorar um pouco para terminar. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo na lata as questões programadas pela produção para o programa de hoje. Com o título da Supercopa Rei conquistado ontem, 2 jogadores do Flamengo chegaram à marca de 14 conquistas com a camisa rubro-negra. Quem são esses 2 jogadores? E aí, Tigrão, eu começo com você. Arrascaeta e Bruno Henrique. E você, Gleiger, qual é a sua resposta? Ô Batista, creio eu que seja Bruno Henrique e Arrascaeta, os 2 jogadores, Batistão. Já eu dou a resposta. Eu sigo com você, Gleiger. Com a vitória no Clássico, Felipe Luiz chegou ao seu 2º título como treinador na carreira. Qual o conceito dele como técnico de futebol? Batista, o conceito do Felipe Luiz, conceito bom, tende ainda a melhorar muito. E para você, mas Tigrão? Pra mim ainda, Oi. Até pela juventude, pelo pouco tempo de trabalho entre os profissionais, o conceito dele é bom, Batista. Legal. E para você, Tigrão, qual é o conceito do Felipe Luiz? Indefinido, treinador promissor.
E eu sigo com você, Tigrão. Com a chegada da metade do Paulistão Sicredi, ou seja, 6 rodadas de 12, quais times você acha que serão rebaixados para a Série 2? Só metade por enquanto. Hoje os lanternas, os que estão na zona, são Inter de Limeira e Botafogo. Mas poderemos ter surpresa com um grandão aí que já tá loucão para saborear e fazer careta. Um rebaixamento. Pode ter sabor de linguiça. E você, Gleger, quem, na sua opinião, vai ser rebaixado? São 2 que serão rebaixados ao término das 12 rodadas. Batista, para mim, Água Santa e Botafogo serão os 2 rebaixados no Paulistão Sicredi. E a resposta correta, Bruno Henrique e Arrascaeta são os jogadores que chegaram à marca de 14 títulos com a camisa do Flamengo. Parabéns aos comentaristas, os 2 acertaram. Valeu, Gleger, um abraço para você e até amanhã. Grande abraço, Batistão, e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você, Tigrão, e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, Batista, estaremos juntos também nos Donos da Bola. Isso, beleza, amanhã, portanto, Tigrão e CH nos Donos da Bola comigo na apresentação. Olha, sobre o Arthur ainda, né? Armador sub-17. O time não tem armador, né? Poderia testar esse jogador. Muitos jogadores começaram muito cedo no time profissional. Por que que não poderia dar certo esse jogador? Por que que não faz o contrato e inscreve esse jogador na base? Esse jogador da base seria, sem dúvida, uma ótima oportunidade para dar aí a oportunidade aí para esse jogador. Diz aqui o ouvinte, boa noite, Batista. Será que o Bugre preservou alguns jogadores para a partida contra o Água Santa? Podemos dizer que o Bugre claudicou Márcio de Anápolis. Abraço, muito obrigado. Não há tempo para mais nada. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, eu agradeço de coração. E na sequência, vem aí, Esporte em Debate em toda a rede. Valeu, gente, tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Caprioti.